Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que com a ressurreição, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria do mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta 7ª semana da Páscoa, neste tempo pós-ascensão do Senhor. O Evangelho de hoje nos diz em São João: naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos a parte quase que final do discurso de Jesus, seu testamento antes da paixão. Jesus, depois de tudo o que disse, seus discípulos reconhecem que vem da parte de Deus, por toda a clareza que agora expressa diante deles. E assim, Jesus fala: somente agora, queridos? Só agora? Viram tudo, ouviram tudo, sentiram tudo, presenciaram tudo, que até mesmo a última ceia, e somente agora estão crendo, segundo eles mesmos consideram. Mas Jesus fala: apesar de dizer que credes, vós vos dispersareis, vão para cada lado e me largarão só. Mas Jesus não está só, porque o Pai está com ele. E o que isso tem a ver conosco? Tantas vezes nós também parecemos ter tido a clareza de toda a revelação de Jesus, a revelação da fé, mas Ele sabe que tantas vezes a nossa fidelidade não será tão consistente. Veremos com palavras que agora sabemos, agora eu creio, agora eu amo, mas ficaremos realmente ao seu lado? E isso não é para que desanimemos, mas para que, reconhecendo a nossa fraqueza, busquemos nele a força para nos levantar e seguir adiante. E ele ainda fala aos discípulos: disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim, plenitude em mim. No mundo tereis tribulações. O mundo sempre nos dará tribulação. Não nos dará essa paz. Não nos dará essa plenitude. Mas Jesus nos chama a ter coragem, porque Ele venceu o mundo. E nele nós venceremos. Temos esta confiança. Diante de tantas dificuldades, perseguições, aversões, a vida de fé, a busca de Deus, temos esta confiança no Senhor. O Salmo 67, 68 nos diz: reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Vemos que a presença de Deus afasta toda a força do mal, porque Ele vence o mal.
mas nos chama a ter confiança, ter esta total entrega a Ele, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa fraqueza. Por fim, Atos dos Apóstolos nos diz: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: que batismo vós recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Vemos Paulo que chega a esta comunidade de Éfeso. E o que acontece? Encontra estes que conheciam o batismo de João, a purificação exterior, mas não o batismo no Senhor, onde dele receberiam suas forças, esta vida nova, essa força motriz do Espírito Santo. E agora, o que faz? Impondo as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e são completamente transformados. E este texto, nesta semana, porque também é a preparação que nós devemos ter, esta intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo que tantas vezes esquecemos. Como assim esquecemos? Não recordamos que ele existe, entre aspas. Não temos esta conversa, esta oração, esta intimidade com o Espírito Santo diariamente, rezando ao menos ouvindo o Espírito Santo. Nós somos como estes que desconhecem esse batismo. E assim, se não permitimos que o Espírito Santo nos ajude a viver plenamente a vontade de Jesus, nos instrua, nos conduza, nos ajude a vida interior, nós podemos perder esta vida nova que o Senhor nos oferece. Podemos perder essa transformação, o Espírito Santo ficar como que algo parado em nossas vidas, que não tem um sentido, uma função. Recordemos, o Espírito Santo que nos gerou pelo batismo como filhos de Deus. No batismo foi ele que transformou a água, santificou as águas para que fôssemos batizados e através daí nos unimos à Trindade. E é este mesmo Espírito que, habitando dentro de nós, nos une ao Filho e ao Pai. Mas para isso, devemos de, como estes homens, receber o Espírito Santo e permitir que ele realize no nosso íntimo, na nossa vida, uma vida nova, transformada pela vida de Jesus, pelos sacramentos e pela palavra. Mas o quanto nós realmente nos abrimos a tal ação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais reconhecer nossa pequenez diante do Senhor e a nossa necessidade dele, para que assim, vivendo cada vez mais nesta intimidade com ele, possamos confiar-nos ao Espírito Santo para que nos conduza e oriente, e vivendo esta vida nova que o Senhor nos dá, mereçamos um dia a sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence,
A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.